agendado para vocês aí. Vou voltar aqui, ó, no caderno do estudante, tá? Biologia, Física e Química da terceira série. Vou agora ir na página que começa a Física, que é a 39 aqui para mim. Só mostrando para vocês, antes da gente realizar as atividades, então ele mostra aqui a experiência de Ørsted com a bússola, então a geração da eletricidade ou da corrente elétrica gera o campo magnético, que a gente já mostrou isso nas outras aulas. Então, a corrente elétrica que passa no fio gera um campo magnético ao redor, então ela interfere na posição da bússola. Aí fala do experimento, da gente pegar duas pilhas com um prego grande, fazer a volta do cobre esmaltado, tá, para gerar campo magnético. Aí tem a força magnética que eu mostrei até para vocês nos simuladores, nas outras aulas, tá? E aí tem a regrinha da mão esquerda, e com o cálculo aqui, depois eu até vou mostrar para vocês lá tá nos slides, tá? Que eu retirei essa parte teórica aqui. A ideia da força, do campo magnético e da corrente elétrica, ou seja, todo o campo magnético gera corrente elétrica ao redor dele, tá? E aí vocês vão ver que daí para frente, ó, esse exercício, por exemplo, eu vou utilizar uma da Federal aqui de Pernambuco, tá? Infelizmente não dá para fazer todos, tá ok? Então, só para vocês terem uma ideia, tá, dos exercícios, eu peguei alguns. Olha aqui o experimento de passar o ímã, gera corrente elétrica e você acaba ligando a lâmpada, a gente mostrou lá no simulador. O motorzinho elétrico que eu mostrei para vocês a semana passada no experimento, que eu não estava presencial anos atrás, tá, uma gravação nossa. E alguns exercícios aqui do Enem, que alguns deles estão lá depois nos slides, tá? Até no caso aqui da energia, não percebi que esse exercício aqui está lá, tá ok? Então, vou fechar aqui. Quando vocês pegarem os slides vão ter os exercícios, tá ok? Então, só para vocês terem a ideia, tá? Quando a gente fala aqui, ó, das habilidades, são as mesmas da semana passada, a única coisa que eu coloquei o princípio de funcionamento, que a gente comentou até na semana passada. Pessoal, a questão que se refere à energia. Pode ver que eu saio um pouquinho, eu volto a falar de energia, saio um pouquinho, volto a falar de energia, dos tipos, produção e tudo mais, tá? Se atentem, porque aparecem muitas questões no Enem voltadas à parte de energia, ou geração ou transformação, tá? A gente vai comentar aqui um pouco do impacto ambiental, só para vocês relacionarem, ó, essas duas aqui, tá? Eu vou comentar um pouquinho hoje, depois a gente vai fazer mais exercícios, mas eu vou retomar isso nas outras aulas, tá? Essas duas que vocês estão vendo aí em vermelho, tá? Os funcionamentos. Pode ver que sai um pouquinho, eu volto a comentar deles, mostro os vídeos lá de como é feito. Então, só para recordar um pouquinho os elementos do motorzinho elétrico, então você tem o cobre esmaltado, tá? Ele enrolado num eixo, e quando você tem ele proporcionando a corrente elétrica, ele gera o campo magnético ao redor. No caso dos motores, é sempre em repulsão, por isso que ele repulsiona o tempo inteiro e você faz com que ele gire. Tá? E os exemplos aqui de alguns motores elétricos, aqui a bomba de um aquário ou de um lago. Tá? Os elementos aqui do motor elétrico, tá? O estator, rotor, invólucro e o ventilador. Aqui do caso do carro, no caso do carro, que ele atrai ele, depois vem aqui, solta da corrente elétrica e o carro cai. Aqui a ressonância magnética, os protótipos iniciais lá da ressonância magnética. Tá? A ressonância magnética é coisa de entre 0,5 e 2 Tesla em média, tá? Precisa ver se é aberto ou fechado. Tá? E aí, os tipos de energia. Então, rapidão, nós temos energia mecânica de movimento, energia luminosa de luz, térmica de calor, eólica com o vento,
química das reações químicas, energia nuclear, fissão e fusão nuclear, biomassa e energia elétrica. Nós temos as fontes renováveis e energia não renováveis e renováveis, tá? Ou energia limpa, que alguns falam, né? As renováveis. Aí nós falamos já da hidrelétrica, em alguns casos, da eólica, ou seja, do vento em relação à mecânica, que é o movimento, e depois elétrica, e a biomassa, tá? Que é queima para nós aqui do bagacinho da cana, e das placas fotovoltaicas, que é energia luminosa e elétrica, tá? Então, lembrando, cada pouquinho eu volto só comentando um pouquinho. Semana que vem eu vou falar bastante aqui com relação a esses tipos de energia. Se vocês perceberem aqui, ó, é parte ali do material do Aprender Sempre, ó, até a regrinha da mão esquerda, tá? Força, campo e corrente elétrica, tá? Onde a força é em newtons, campo magnético em Tesla, tá? Do Nikola Tesla, praticamente o Elon Musk tentou apagar um pouquinho o esquecimento em relação ao Nikola Tesla, que para mim foi a pessoa que mais desenvolveu a parte elétrica, tá, de toda a história. Mas o mais famoso para muitos aí é o Thomas Edison por causa da lâmpada. Mas o Thomas Edison tinha a condição da corrente contínua, tá, que é pouquíssimo utilizado, e o Nikola Tesla é que descobriu a corrente alternada, onde o mundo inteiro usa. Tá? Bom, aí, só para vocês verem, ó, não sei se vocês vão lembrar o exercício que a gente comentou lá atrás. Tá, ó, eu recortei, deixei aqui, então depois vocês pegam os slides que vocês vão ter tanto os exercícios, tá, como também as respostas. Então vamos lá, tá? Pessoal, só vou pedir uma confirmação para vocês, tudo bem até aqui? Tudo jóia? Dá um toque para nós aí, se está tudo em ordem, se vocês querem que eu... Beleza, Matheus. Obrigado, Giovana. Opa, obrigado aí, pessoal, pelo aviso. Opa, quem chegou? O Baldo chegou. Bom dia, Baldo. Beleza. Pessoal, eu vou aumentar um pouquinho, tá? Para ficar, acho que, melhor visível para vocês. Só que, ao mesmo tempo, eu fico sem ver o chat, tá? Se alguém escrever no chat, fazendo um favor, alguém que tiver microfone, vocês me avisam, por favor, tá? Então, vamos lá, aqui, ó. Federal de Pernambuco, exercício lá do Aprender Sempre, um fio de 10 centímetros de comprimento. Pessoal, vou aumentar aqui um pouco essa figura. 10 centímetros é daqui até aqui, ó. Onde esse ímã em formato aqui de U, que não chega a ser ele não fecha em anel completo, tá? É daqui até aqui, ou seja, onde o campo magnético atua na corrente elétrica. Tá ok? Vou fechar aqui um pouquinho, tá? Vou deixar aqui, ó, daqui até aqui, ó. Então, aonde o campo magnético interfere na corrente elétrica e vice-versa. Então, quer dizer que eu tenho um comprimento, vou tirar esse 2 aí, L igual a 10 centímetros, na qual circula uma corrente elétrica de 50 amperes. Isso, ficou melhor agora. E igual a 50 amperes, ou seja, uma corrente elétrica razoável. Vou botar alguns espaços aqui, porque é colocado nos polos de um ímã, como indicado na figura, supondo que o campo magnético gerado pelo ímã é D. Eu não sei por que motivo, tá? Aqui, na questão lá do vestibular, tá, não está errado, tá? Mas não é convencional ficar assim, tá? O normal é aparecer em Tesla. Até vou colocar aqui embaixo, na hora que eu copiar e colar, que é em Tesla, ok? É colocar aqui, ó.
igual a Tesla, tá ok? Não sei o motivo. Agora, uma outra coisa. O campo magnético é voltado nesse sentido, enquanto que a corrente elétrica está assim. Ou seja, eles estão assim, ó, 90 graus. É que normalmente a gente acaba não enxergando quando é outras posições. Que nem aqui, ó, se eu virar, ele está assim, ó, corrente elétrica, tá? E campo magnético. Então, se eu pegar ali o ângulo entre eles, pegar aqui, inserir um símbolo, o ângulo é de 90 graus. Aí vocês vão falar o seguinte, por que você está falando do ângulo aqui entre eles? Tá? 90 graus. O legal é que o alfa ele reconheceu como A. Só para vocês terem uma ideia, deixa eu ver se eu consigo inserir de novo. Aí na outra linha, calcule a força que age. Qual que é a força? Pessoal, aí eu vou aqui. A força é igual a Bill seno θ. Então, toda força magnética, F é igual a Bill seno. No caso aqui, a gente acabou colocando o alfa, tá, do ângulo entre eles. Pessoal, quanto que é... O ângulo é 90 graus. Então, peraí, quanto que é seno de 90 graus? Enquanto eu digito aqui, alguém lembra? Alguém lembra quanto que é o seno de 90 graus? Não lembram? Deixa eu ver aqui. Uiná. Pessoal, seno de 90 graus é igual a 1. Seno de 0 é 0, seno de 30 é meio, seno de 45 é raiz de 2 sobre 2, seno de 60 é raiz de 3 sobre 2, seno de 90 é igual a 1. Aí ele quer saber a força, onde o campo magnético é 1 vezes 10 a menos 3. Vamos lá, copia e cola. Vezes a corrente elétrica, que é 50, vezes, opa, centímetro, que a unidade aqui é metro. Espera aí, não estão na mesma unidade. Então, quer dizer que eu tenho que pegar aqui e dividir por 100. E é 0,1 metros. Tá? Fiquem tranquilos que vai aparecer para frente ali. Então, 0,1. Seno de 90 é 1. Então, não vai alterar em nada. Vou até deixar 100. F é igual. Pessoal, 50 vezes 0,1 dá 5. E 5 vezes 1 dá 5. Vezes 10 a menos 3, a unidade da força em Newton. Então, aqui, nós já temos a nossa resposta. Ok? 50 vezes 0,1, tá? Que muitas pessoas têm dificuldade com a vírgula, vamos falar assim. O 50, a vírgula está aqui. Você compensa numa multiplicação uma casa que está aqui de vírgula com uma daqui. Então, como se ficasse 1 vezes 5. Tá ok? Tudo bem, pessoal? Qualquer coisa, vocês me dão um toque. Aí, peguei um segundo exercício, tá? Praticamente com as mesmas condições, tá ok? E aqui tem uma razão de interpretação interessante, porque é o seguinte, ó. Uma linha de transmissão elétrica conduz uma corrente elétrica
de 500 amperes. É ampere pra caramba, hein? Tá. É aquelas que o programa quer te ajudar, mas te atrapalha. Perpendicular à linha. O que é esse perpendicular à linha? Que vocês têm ideia? O que é esse perpendicular à linha? Pessoal, tudo que é perpendicular é quando um cruza com o outro, igual ao exercício anterior. Ele só escreveu, em vez de ter só o desenho, então vocês tinham uma especificação de 90 graus via desenho, e agora aqui via a parte escrita. Então, o ângulo aqui, vou até pegar do anterior, copiar e colar para cá, tá? E escrever à frente. Perpendicular. Ok? Então, o campo magnético aqui tem um valor. E é esse cara aqui, ó. Cuidado com a escrita, tá? Então, por isso que no Enem, num vestibular, ou qualquer lugar que vocês estejam, tenta ler com atenção, leia com calma, porque muitas vezes você vai ter exercícios relativamente tranquilos, tá? E eventualmente vocês acertariam caso vocês lessem com calma. Aí ele quer aqui, ó, qual a força magnética? Vou aumentar aqui, colocar qual que é a força magnética. Então pergunta. Mas aí ele fala um outro item interessante sobre cada metro. Ou seja, o comprimento, então, é igual a 1 metro. Então, ele mesmo está falando aqui, ó, cada metro da linha. Aí, pessoal, a equaçãozinha é a mesma aqui do anterior, com ângulo de 90 graus. F é igual a campo magnético, 3,8 vezes 10 a menos 5. Então, tem um expoentezinho aí. Vezes 500, vezes o comprimento, que é 1 metro. Para o seguinte, se eu pegar esses dois zeros, vou até colocar aqui uma coisa diferente até do vermelho. Vamos ver qual que fica melhor aqui, o azulzinho. Em relação ao expoente, tá? Eu tenho dois zeros aqui, tá? Que eu posso diminuir a quantidade desse expoente. Por quê? Porque é uma multiplicação, tá? Então, vai ter duas coisas. Primeiro, tá? Esse 10 a menos 5 aqui, vou colocar um pouco mais para frente, depois eu volto. Ele vai ser reduzido para 3 agora. Ok? Vou até deixar o azulzinho, porque daí vocês vão ver que esses dois caras aqui, como se você tivesse duas casas de expoente para devolver. Então, devendo 5, agora passa a dever 3. 5 vezes 3,8. Tá? 5 vezes 3,8. Pessoal, 5 vezes 8, 40. Vai 4, não é isso? Aí, 5 vezes 3, 15. Com 4, que foi 19. Mas não é 190, teria que voltar uma casa. Então, 19. 19 vezes 10 a menos 3. E agora? Ô, professor, eu lembro que isso aqui é uma notação científica, porque tem um expoente. Então é o seguinte, nós vamos pagar mais uma casa, olha lá, a vírgula, vou até deixar aqui, ó, a vírgula em azul, tá? Para vocês entenderem agora que ele vai pagar mais uma casa. Nesse caso, em vez de ficar 10 elevado a menos 3, vai ficar 10 a menos 2 newtons. Ok?
Pessoal, então, 2 exercícios com cálculo, que tinha a ver com força, então a gente comentou algumas condições de expoente, que é bom sempre recordar, as condições de interpretação de texto, tá? E se caso ter alguma coisa, tá tudo em ordem até aí, pessoal? Dá um toquezinho para mim no chat, fazendo um favor. Por favor, tá? Ou se não, caso vocês não queiram falar, beleza, Giovana, obrigado por responder, tá? Obrigado, Matheus. Pessoal, porque beleza, qualquer coisa, na hora que vocês pegarem os slides e tudo, se tiver alguma dúvida, vocês me dão um toque. Pessoal, uma questão do Enem, todos eles, tá, pessoal? Se eu não me engano, acho que só o último que não tá no Aprender Sempre, mas não lembro agora. Mas, beleza, vamos embora. Enem. Os dínamos são geradores de energia elétrica utilizados em bicicletas para acender uma pequena lâmpada. Para isso é necessário uma parte móvel esteja em contato com o pneu da bicicleta e com ela entre em movimento, ela vai girar, tá? E gera energia elétrica para ligar a lâmpada de um farolzinho, tá? Dentro desse gerador encontra-se um ímã e uma bobina. Pessoal, como estava ruinzinho aqui, ó, mesmo se eu aumentar, eu falei, só a figura aqui não vai ficar legal, isso aqui tá a parte minha, tá? Eu coloquei a mais, tá? Não estava no exercício, só para compreender. Quando a roda passa a girar, esse eixinho aqui do dínamo gira e a parte do movimento dele vai gerar a transformação da energia mecânica, tá, do movimento, em energia elétrica, e forma a corrente elétrica que vai ligar o farolzinho lá em cima. O princípio de funcionamento desse equipamento é explicado pelo fato de que pessoal, ele vai gerar corrente elétrica, tá? A corrente elétrica no circuito fechado gera um campo magnético nessa região? Pessoal, não é corrente elétrica para gerar campo magnético, e sim energia mecânica, que vai ter uma energia magnética que vai gerar corrente elétrica, tá? Ao contrário, tá? Essa aqui provavelmente deve ter pego muitas pessoas quando tiveram na realização da prova. A bobina imersa no campo magnético de um circuito fechado gera uma corrente elétrica? Pessoal, ela não fica imersa. Não é só a imersão, você tem que ter um movimento junto, tá? A bobina em atrito com o campo magnético no circuito gera uma corrente elétrica? Pessoal, não é atrito, tá? A corrente elétrica é gerada por um circuito fechado por causa da presença de um campo magnético? Tá? Também não. Todos os 4 aqui foram para sacanear quem estava realizando. A corrente elétrica é gerada num circuito fechado quando há uma variação do campo magnético? Isso, pessoal. Lembra quando eu peguei nos simuladores, quando eu teve agora há pouquinho, você tem que ter a movimentação dele, ou seja, tem que ter a variação do campo magnético ali dentro, não é a presença do campo magnético, é a variação dele, que devido ao movimento vai gerar corrente elétrica na lâmpada. Aliás, no fio que depois se transforma na transformação, né, que é um receptor da energia elétrica e energia luminosa. Pessoal, no exercício 4, a tecnologia de comunicação da etiqueta RFD, chamada de etiqueta inteligente, é usada há anos para rastrear gado, vagões de trem, bagagens aéreas, carros nos pedágios, que é o sem parar. O modelo mais barato dessas etiquetas pode funcionar sem baterias e é constituído por 3 componentes. Um microprocessador de silício, tá? Vou até colocar aqui um microprocessador de silício. Vou aumentar um pouquinho lá. Uma bobina de metal
feita de cobre ou alumínio. Então, peraí, pessoal, bobina, tá? Já a ideia é praticamente parecida, não é um motor, mas parecido com ele. Que é enrolado em um padrão circular, tá? E um encapsulador, que é um material de vidro ou polímero envolvendo o microprocessador e a bobina. Na presença do campo de radiofrequência gerada pelo leitor, a etiqueta transmite sinais. A distância da leitura é determinada pelo tamanho da bobina. E lembra lá da força magnética? Você tem que ter uma distância, um tamanho. A potência das ondas de rádio emite pelo leitor. A etiqueta funciona, olha aqui, ó. Ali em cima ele só explicou. E aqui nós vamos sem pilhas. Por quê? Pessoal, todo campo magnético gera corrente elétrica ou induz, tá? Que é o caso aqui. Tá, pessoal? Olha só, o campo magnético induz corrente elétrica na bobina. Então, era só lembrar do conceito, tá? Você não tem a pilha, por quê? Porque o campo magnético gera corrente elétrica. Como é que é feito essas etiquetas? Normalmente ele aproveita a energia luminosa ou fica com uma bateriazinha. Alguns casos, né? Você pode até ter uma pequena pilhazinha, não é o caso aí, tá? Quando você quer um tamanho longo de funcionamento. Então, sem parar, por exemplo, eles chegaram num ponto que você tem anos funcionando sem problema, tá? Conseguiram melhorar absurdamente, ok? Tá? Beleza? Qualquer coisa, deixa eu voltar aqui para ver. Se alguém tiver algum problema, vocês me avisem, por favor. O no Enem aqui, 2018, tá lá no... As células e organismos precisam realizar trabalho para permanecerem vivos. Ó, as células e organismos precisam realizar trabalho para permanecerem vivos. Vamos lá, tá falando um pouquinho da biologia em si, seres vivos, né? A energia metabólica necessária para a realização desse trabalho é oriunda da oxidação de combustíveis. Vamos lá aumentar, diferenciar aqui para geradas no ciclo do carbono, por meio de processos capazes de interconverter diferentes formas de energia. Nesse ciclo, a formação de combustíveis. Tá? Deixa eu até colocar aqui, ó, formação de combustíveis. Está vinculada na conversão de, ou seja, tá? Um ciclo de transferência de energia, tá? Aí eu dou uma olhada aqui, tem dois processos. Aqui embaixo é a água e o dióxido de carbono. Aqui em cima, combustíveis reduzidos e oxigênio. Espera lá um pouquinho. Para eu pegar aqui do dióxido de carbono e água para o combustível, então vamos pensar o seguinte. Seres vivos antepassados, tá? Que se transformaram, eu vou dar um exemplo, tá? Não é o único, mas é o fundamental aqui, que é o petróleo, tá? Como é que eu tenho da respiração e da água, do ser vivo, e depois transformado em petróleo? Que tipo de processo que é aqui? Pessoal, qual que é a exposição dos seres vivos tem, tá? Tiveram lá nos antepassados para a formação do petróleo? A exposição à luz. E exposição à luz não é térmico. Pessoal, luz, hein? Não é térmico, não é químico, não é eletroquímico e nem cinética, e sim eletromagnética, tá? E aí tem o processo 2. O processo 2, pessoal, na hora que você pega o petróleo,
tá? Você utiliza ele para produção de combustíveis, gasolina, diesel e tudo mais. Isso é um processo de transformação de energia química. Ou seja, você pega uma matéria-prima e converte ela em vários elementos. Ok? Pessoal, eu estou dando uma olhada no tempo aqui, nós estamos em cima, tá? E esse exercício demanda um tempinho. Eu vou abrir a outra aula, tá? Só lembrando que semana que vem, acho que ainda vocês não tiveram,